Nessa oportunidade, dessa terça-feira, gostaria de saudar os nossos irmãos do grupo, Varões de Guerra, com a paz do Senhor. Gostaria de ler aqui a palavra de Deus no Evangelho de São João, capítulo 21, versículo 15, que diz assim: Depois de terem jantado, disse Jesus a Simeão Pedro: Simeão, filho de Jonas, ama-me mais do que este? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros, ou seja, apacenta as minhas ovelhas. Nesta oportunidade eu aprendo com Jesus o chamado que Ele tem para as nossas vidas. Ele tinha para a vida de Pedro um chamado mais importante, um privilégio da parte de Pedro, apacentar as ovelhas do Senhor. Eu me sinto alegre por ver Pedro obedecendo o chamado do Senhor, pois ele foi o pastor ali na igreja de Jerusalém, pastor da igreja de Jerusalém, Pedro, obedecendo a voz do Senhor, obedecendo o ide do Senhor. E eu também vejo ali no dia de Pentecoste, quando ele pregou e 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor Jesus. Eu fico muito alegre quando nós obedecemos a voz do Mestre, quando você obedece à voz do Mestre. Sabemos que é difícil, sabemos que é muito complicado, é muitas dificuldades que nós encontramos no caminho. Mas coisa boa é estar na direção de Deus. Coisa boa é estar fazendo a vontade do Pai. Eu vejo aqui também em Efésios capítulo 5, se não me falha a memória, deixa eu puxar aqui. Aos Efésios, aos Gálatas, aos Efésios, onde eu vou achar, mas antes de achar, eu gostaria, para ganhar tempo, ler o que está escrito, onde ele diz: Ele mesmo escolheu uns para profeta, uns para apóstolos, uns para evangelista. Eu não sei qual é a sua vocação nesta noite, mas eu tenho certeza que Deus tem um chamado para a tua vida e Deus te colocou uma vocação, como diz Paulo no livro de Gálatas. Ele fala, ele escolheu uns para profeta, outros para doutores, outros para evangelista, cada um na sua vocação. E o texto continua: para a edificação do corpo de Cristo. A maior preocupação de Jesus é a sua igreja. Ele está preocupado com o crescimento do corpo de Cristo. Ele está preocupado com o crescimento da igreja, com o crescimento espiritual. E se nós formos continuar lendo esse texto, nós vamos ver também para que possamos ser perfeitos. Igualmente, há um varão perfeito, que é o próprio Jesus, o varão perfeito. Nessa oportunidade, eu quero te perguntar: qual é a sua contribuição dentro do reino? Qual é a sua contribuição dentro da igreja? Dentro do plano de Deus? A igreja é a instituição divina, a qual Deus estabeleceu aqui na terra, para que possamos ser perfeitos e parecidos com Jesus Cristo, para que possamos um dia herdar a vida eterna. Nesta oportunidade, eu quero deixar esse legado para você, essa mensagem para você. E também um pequeno testemunho, que há muito tempo já estávamos sem dirigir igreja, muito tempo nós estávamos assim sem dirigir um rebanho, mais ou menos uns 15 anos, 18 anos, e Deus tem colocado esse desejo no meu coração. E pela misericórdia de Deus, é um privilégio, Deus nos designou para uma comunidade bem longe aqui da minha residência, onde não entra ônibus, graças a Deus, onde é muito difícil,
estrada de chão. Até o nosso pastor, no dia da apresentação, ele pôde dizer que é um campo missionário dentro de Cubatão. Ele fez uma pergunta, se der eu vou colocar para vocês verem. Ele fez uma pergunta: quem conhece a cidade ou o bairro de Acaraú, onde nós estamos? Eu quero dizer para você, meu irmão, que lá tem 4 membros. 4 membros. Na verdade, é 2 membros e 2 congregados. Aí eu e minha esposa estamos ali fazendo a obra. Mas Deus não nos chamou olhando para os números de pessoas que estão sobre os nossos comandos. Mas Ele disse que temos que ganhar alma e trabalhar. E a palavra de Deus diz: onde há 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. E Jesus tem cumprido isso na nossa vida. Não tem culto pesado, só culto alegre. E nessa oportunidade, eu vejo o chamado de Pedro. Pedro, tu me amas? Primeira vez, segunda vez, terceira vez, Pedro se entristece. Quem sabe ele lembra das suas fraquezas. Quem sabe você lembra nesta oportunidade das suas fraquezas, das suas incapacidades, das suas dificuldades, e começa a refletir e até mesmo falar: Senhor, tu sabe que eu quero ir. Senhor, tu sabe que eu te amo. Mas tu conhece todas as coisas. Nessa oportunidade eu te digo que aquele que chama, ele se responsabiliza pela chamada. Ele capacita. Tem um texto na Bíblia que diz: ele mesmo capacitou. Uns para o profeta. O texto que nós lemos, a interpretação é essa: ele mesmo capacitou. Aleluia! Ele mesmo deu. Ele deu. É ele que deu para profeta. Ele que deu para evangelista. Ele que deu para doutores, para bispo. Ele que deu. Se você for ler esse texto, é que eu não quero perder tempo e ler aqui, mas você pode ler esse texto, procurar, que você vai ver que lá está escrito: para que o aperfeiçoamento do corpo de Cristo seja perfeitamente aperfeiçoado, até varão perfeito. É trabalhar, é garimpar, é fazer a vontade de Deus, é preparar a igreja. Aleluia! O nosso pastor prega na sede a doutrina, a palavra de Deus santa, e nós também pregamos lá, num bairro distante, a mesma coisa, para que seja, falamos uma mesma língua e tenha o mesmo crescimento. Que Deus o abençoe, meus irmãos, nesta noite, que você possa entrar no centro da vontade de Deus e fazer o querer do Pai. Não se importando com nome em outdoor, não se importando com curtida no Facebook, nas redes sociais. Não se preocupe com isso, não. Se preocupe em fazer a vontade de Deus e agradar a Deus. Porque Deus, quando Ele quer exaltar o nome de uma pessoa, sabe o que Ele faz? Ele escreve o seu nome no livro da vida. Quer exaltação maior do que essa? Que Deus possa te abençoar nesta noite. Em nome de Jesus. Amém.